Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazíamos parte do mesmo grupo de WhatsApp, mas a gente não se conhecia. Eu não fazia a mínima ideia de quem ela era. Aliás, ela era de São Paulo, capital, o que dificultava mais ainda. Esse grupo era formado por pessoas de vários lugares do Brasil. Naturalmente que todos nós tínhamos alguma coisa em comum, que era, no caso, a nossa fé. Eu nunca tinha trocado nenhuma mensagem com ela. Aliás, nunca tinha visto sequer uma foto dela. Mas, de todo modo, as coisas que ela postava chamavam a minha atenção, despertavam o meu interesse. Acho que já era até o meu subconsciente me mandando prestar atenção nessa mulher. Ela tinha uma voz tão bonita. Isso a gente percebia pelos áudios que ela postava no grupo. E a gente nota quando uma pessoa tem conteúdo, né? A verdade é que, mesmo sem conhecê-la, ela parecia ser uma pessoa simplesmente maravilhosa. Nunca vou esquecer do dia em que ela postou a foto de um homem no seu status. Aquilo naturalmente me deu um clique, né? Bateu a curiosidade. Fiquei ali me perguntando quem poderia ser aquele cara. E eu, que até então nunca tinha trocado sequer uma linha com ela, nem mesmo um oi, acabei puxando conversa. Perguntei quem era aquele homem da foto. E ela me contou que era seu marido, que tinha falecido durante a pandemia por conta de problemas respiratórios. Falei que sentia muito e continuamos ali conversando. Um assunto foi puxando o outro. Repito, eu não tinha visto sequer uma foto dela, apesar de fazermos parte do mesmo grupo. Numa outra ocasião, ela postou a foto de uma comida, um prato chamado cuscuz. E eu comentei que não era muito fã, né? Não gostava muito. Ela achou graça. E a partir daí começamos a trocar mensagens direto. Na verdade, eu acho que foi aí que tudo começou. O detalhe foi que começamos a conversar às 10 horas da noite e o assunto foi rendendo. Aliás, como achamos assuntos para conversar, meu Deus. E quando a gente se deu conta, o dia já estava amanhecendo. Bastaram essas nossas primeiras trocas de mensagens para eu sentir que tínhamos alguma conexão. Imagina. Nem vimos a hora passar de tanto que o assunto foi pintando. Ela me contou muita coisa da sua vida e eu contei da minha também, até porque ela perguntou. Não sei explicar, mas fiquei com uma sensação tão gostosa. Parecia ter um pressentimento de que um caminho estava se abrindo para mim. Era algo que nem eu mesmo conseguia entender. Só sei que essa mulher começou a dominar meu pensamento. E depois que vi uma fotografia dela, bom, aí mesmo foi que meu coração começou a bater fora do compasso. Passamos a conversar direto. E aos poucos foi pintando um sentimento, por incrível que possa parecer. Aliás, relacionamento, seja ele qual for, e até uma simples paquera, é coisa difícil de ser mantida, né? Quando a gente mora assim longe um do outro. Ela era de São Paulo, repito. Mesmo assim, fomos deixando as conversas fluírem e descobrindo que tínhamos muita coisa em comum. Foi também pintando a saudade, a vontade de conversar com ela o tempo todo. E é claro, como não podia deixar de ser, a vontade de um dia conhecê-la pessoalmente. O bacana é que ela também demonstrava ter a mesma vontade, queria me conhecer. Não vou negar, mas o fato de conhecer a sua história de vida mexeu muito comigo. Acho que foi o estupim daquele sentimento. Porque convenhamos, né? A gente só se conhecia assim, à distância. Com o tempo, pouco a pouco, a conhecendo ainda melhor, através de tudo que ela me contava,
fui percebendo o quanto essa mulher era especial. Batalhadora, guerreira, determinada e simples. Ela tinha uma filha, que assim como ela, também parecia ser uma pessoinha muito especial. É como dizem, né? A fruta nunca cai longe do pé. A verdade é que desde que começamos a nos aproximar, isso assim através de mensagens, tudo começou a se transformar dentro de mim. Comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido. E a cada dia aumentava a vontade de conhecê-la pessoalmente. Eu sou de Curitiba, mas por conta da pandemia, estava passando uns tempos em Jacarezinho, interior do Paraná. Estava trabalhando lá. E depois de mais ou menos um mês e meio de conversa, resolvemos que era hora de um encontro diferente, um encontro pessoal. Como eu estava lá no interior, combinamos de nos encontrarmos em Ourinhos, que é a divisa do Paraná com São Paulo. Como já tínhamos certa intimidade, eu falei: sabe o que eu vou fazer quando a gente se encontrar? Ela respondeu que não sabia. E aí eu respondi: vou te encher de beijo. Não vou te dar tempo nem para respirar. Apesar de não estar diante dela, não poder ver as reações, olha, eu podia jurar que naquele momento ela estava sorrindo. Olha, só Deus sabe o tamanho da minha ansiedade. Fui até Ourinhos com o coração cheio de expectativa. Eu a chamava carinhosamente de Esmeralda, ou então Nega. E ela também me chamava de nego. Às vezes, meu negro. Havia tanto carinho nas nossas palavras, nas coisas que a gente falava um para o outro. De modo que eu tinha certeza de que, quando ficássemos frente a frente, seria uma explosão de sentimentos. Nunca vou esquecer aquele dia. 14 de maio de 2022, 11 horas da noite. Eu estava ali na rodoviária de Ourinhos, esperando por ela. Nervoso, ansioso, coração pulando dentro do peito. Foi quando aquele ônibus estacionou. Estacionou e eu fiquei naquela ansiedade. Será que é esse? Só pode, o horário é mais ou menos o... O coração quase subiu pela garganta. Meu corpo todo estremeceu quando vi aquela mulher linda, deslumbrante, descendo por aquela escadinha. Quando me viu, percebeu que era eu. Olha, indizível o que eu senti naquela hora. Pode parecer exagero, mas naquele momento eu tive a certeza de que estava diante da mulher da minha vida. O amor com que sempre sonhei. E que mulher cheirosa, meu Deus. Linda, delicada, um sorriso maravilhoso, cheirosa. Como eu já disse, quando combinamos aquele encontro, eu prometi que ia enchê-la de beijos. E foi exatamente o que eu fiz. Me aproximei, a gente se cumprimentou assim brevemente. E eu já fui abraçando e colando minha boca na sua. Que emoção, meu Deus. Parecia até um sonho. Juro, eu tremia. Era como se a paixão que tomava conta de mim pulsasse mais ainda, mais forte, depois daqueles beijos, fazendo meu corpo todo trepidar. Dali da rodoviária, fomos a um restaurante japonês e olha que noite maravilhosa. Era o tempo todo assim, meio tímida ainda, sabe? Enquanto eu, ao contrário, estava todo alvoroçado. E também tinha aquele quê de constrangimento, claro, já que era a primeira vez que a gente se via. Mas aos poucos a gente foi se soltando, se sentindo mais à vontade. Conversamos tanto. Inclusive sobre coisas que já tínhamos conversado através das mensagens. Olha, foi a noite mais maravilhosa da minha vida até então. Depois,
Seguimos para o motel, o hotel onde ela iria ficar, onde já tínhamos feito reserva, onde fechamos a noite com chave de ouro. Olha, foi tanta paixão, tanto sentimento. A nossa sintonia foi perfeita. Olha, uma coisa eu digo sem medo de errar. Foi o melhor final de semana da minha vida. Passamos 2 dias juntos, como um verdadeiro casal de namorados. 2 apaixonados que finalmente tinham se encontrado. Aliás, naquelas alturas, não tinha mais como negar a mim mesmo. Eu já estava completamente entregue, irremediavelmente encantado por ela. Olha, foi difícil me despedir dela depois, voltar à minha rotina. Eu não queria me separar dessa mulher nunca mais. De todo modo, mesmo com a distância, começamos um relacionamento. Ela ia me ver num final de semana, no outro era eu que ia a São Paulo ficar com ela. E assim fomos tocando a vida, sentindo aquela paixão que nos consumia, se multiplicando a cada encontro, a cada beijo. Eu me sentia vivendo um sonho. Nunca tinha sido tão feliz. E é justamente por isso que eu me pergunto, até hoje eu me pergunto, por que deixei tudo acontecer? Ela era um sonho de mulher, era tudo aquilo que eu queria. Estávamos vivendo um momento lindo, tão encantado, tão único, que eu só tinha olhos para ela. Quando não estávamos juntos, eu me sentia tão vazio, morria de saudade. Não era eu, ou se era eu, faltava um pedaço. Sempre a respeitei, juro pela minha vida. Nunca pensei sequer em traí-la. Só que cometi um erro do qual me arrependo até hoje. Mantive certos contatos no meu WhatsApp. E quando digo contatos, estou querendo dizer mulheres. Algumas eram amigas, outras eram garotas com quem eu tinha me envolvido no passado, mas que juro, com quem não tinha mais absolutamente nada. Só que, sabe como é? Às vezes, acabam rolando certas conversas que não deveriam acontecer. Às vezes, pelo fato de você estar se relacionando com uma pessoa, não deveria ter tipos de conversa com outras pessoas, nenhuma. Da minha parte, eram conversas assim despretensiosas, eu juro, sem nenhuma segunda intenção. Quer dizer, para mim até podiam ser, mas com certeza não seriam para minha Esmeralda, caso ela acabasse vendo tudo. Sabe o que me pergunto até hoje? Por que não cortei esse tipo de coisa pela raiz? Logo no começo, por que não excluí o número dessas mulheres? Por que não bloqueei? Por que não troquei o chip? Por conta de uma coisa à toa, que não tinha importância nenhuma para mim. Aconteceu tudo o que eu não gostaria que acontecesse. Um dia, estávamos em sua casa em São Paulo, só nós dois, quando de repente meu celular começou a apitar. Eram mensagens de uma mulher com quem eu havia tido envolvimento tempos atrás. Mas isso muito antes de eu conhecer a minha Esmeralda. Aliás, eu nem sonhava em conhecê-la. Na verdade, nem foi um envolvimento duradouro, esse que eu tive com essa outra. Saímos, olha, se tanto 3 vezes. E nunca passou disso. Nunca foi nada sério. Até aí tudo bem. Só que as mensagens que a criatura me mandou estavam cheias de coisas obscenas. Coisas que eu juro, não tenho nem coragem de contar aqui no meu relato. E a minha Esmeralda acabou vendo tudo.
Ela se revoltou comigo de um tal modo. E nem podia ser diferente. Imagine, ela se doando a mim, se entregando de corpo e alma, confiando em tudo que eu dizia para ela e de repente se depara com aquilo. Outra mulher mandando mensagens e coisas assim, sabe, que a deixaram louca da vida. A fizeram ficar revoltada e com razão. Que palhaçada é essa, nego? Que porcaria é essa aqui? Será que você pode me explicar? Quem é essa mulher? Você anda me traindo com ela? Eu não conseguia acalmá-la. Queria explicar, mas ela não deixava. Ela ficou muito nervosa e com razão, repito. Eu, no lugar dela, sei lá como reagiria. Só que como eu não devia nada, tentei explicar tudo o que estava rolando ali. Era uma coisa... Não foi fácil, mas no fim... Ela parece ter me dado um crédito de confiança. Ou então, sei lá, mesmo que não tenha acreditado, pelo menos se acalmou. Disse que estaria me dando um voto de confiança. Problema foi que, em vez de ter aprendido a lição e deixado as redes sociais de lado, não me perguntem por quê, continuei com aquelas conversas paralelas, trocando mensagens com todo mundo que entrava em contato, embora nunca tenha tido intenção de trair a minha Esmeralda. Era algo que eu juro fazia sem maldade. Sabe quando você conversa com uma pessoa sem nenhuma segunda intenção? Só que eu devia ter parado com isso, porque não é certo. Hoje eu entendo, chega assim a ter uma falta de respeito com a outra pessoa. Quem que gosta de saber que o outro com quem está se relacionando ainda troca mensagens com... Ninguém gosta. Mesmo a pessoa tendo a melhor das boas intenções. O problema foi que, mesmo sabendo disso, eu deixei seguir. Isso acabou se tornando o motivo maior dos nossos desentendimentos. Havia tanto sentimento entre nós. E, no entanto, deixei coisas tão bobas, tão banais, interferirem no nosso relacionamento. Brigamos muito. E a cada vez era mais intenso. Nunca houve traição da minha parte. Jurou pela minha vida. Mas até hoje eu me pergunto: por que fui tão idiota, meu Deus? Tão estúpido. Fui incapaz de enxergar que aquelas minhas atitudes, que para mim pareciam banais, sem importância, estavam fazendo pouco a pouco o encanto se quebrar. E acima de tudo fazendo minha Esmeralda cada dia mais distante de mim. Ela era viúva. Tinha perdido o marido durante o período da pandemia. Demorou alguns anos para se abrir a um novo amor. O sortudo fui eu. O privilegiado fui eu. E no fim, apesar de todo o sentimento que havia entre nós, por minha própria culpa, tudo foi desmoronando e eu comecei a caminhar rente ao precipício. Ela acreditava em mim, pelo menos um pouco. Até porque quando eu dizia que nunca tinha traído, era verdade absoluta. Ela confiava em mim. Sabia que eu estava sendo sincero. Só que não gostava das minhas amizades. Principalmente aquelas conversas que eu mantinha com elas. As outras mulheres. Ao longo de 2 anos, levamos nossa história entre altos e baixos. Começamos a ficar mais distantes a cada dia. Chegamos a ficar um período de 2 meses afastados, sem nos falarmos, porque ela andava triste comigo, decepcionada, mas no fim, a saudade falou mais alto e a gente se reconciliou.
E foi nesse período que estávamos planejando até morar juntos, que faltou um pouco de atitude da minha parte. E por conta da distância, do tempo que a gente ficou sem se ver, também comecei a me sentir inseguro. Sabe, incrível, eu também comecei a ficar ciumento, coisa que não era no começo. Falava coisas sem pensar. Cheguei a fazer acusações a ela, como se fosse um modo que encontrei para dividir com ela aquela minha culpa, por conta de todas as bobagens que fiz. Imagine, ela era tão doce, tão amável, confiável, ser incapaz de fazer qualquer coisa de errado contra mim. Fui imaturo em todos os sentidos. E no fim acabei estragando tudo. Por conta disso, as brigas se tornaram piores. E ela, que sempre me perdoava, acabou se cansando um dia. Até porque, como diz a letra daquela música, até o perdão cansa de perdoar. Por minha culpa, ela acabou se afastando e me expulsando da sua vida. Vou morrer jurando. Até porque é verdade absoluta. Nunca te traí, minha Esmeralda. Errei muito, eu sei disso. Mas esse erro eu não cometi. Em nenhum momento foi falta de amor. Pelo contrário. Porque amor havia demais em mim, como existe até hoje. Já estamos afastados há 2 meses. E você nunca mais me deu uma chance, uma oportunidade de uma reaproximação. E eu conheço os teus motivos. E compreendo. Mas eu só queria uma oportunidade para me redimir. É só disso que eu preciso. Uma chance para te provar que eu mudei. Esse tempo todo que fiquemos afastados só me fez enxergar a imbecilidade do meu comportamento. Eu mesmo sabendo que você sempre foi a minha prioridade única, acabei agindo como um idiota. Você me bloqueou, não quer conversa. Mas eu tenho conversado com a tua filha. Você sabe disso. Tenho pedido a ajuda dela para amolecer o teu coração. Ah, minha Esmeralda, se você soubesse o quanto esse teu nego está sofrendo. Estou, na verdade, desesperado, sentindo demais a tua falta, morrendo um pouco a cada dia de tanta saudade. Essa minha carta é um pedido de perdão e até de socorro. Sei que errei demais e também sei das coisas horríveis que te falei nos momentos de ira. Também fui imaturo em alguns momentos. E às vezes até egoísta, mas te juro que nunca te traí. E quer saber, aprendi a lição. E se você me der uma chance, vou te provar que sou capaz de te fazer feliz. Dessa vez não terei recaídas. Te prometo que vou deixar tudo que é rede social de lado. Nada mais vai atrapalhar o nosso amor. Você seria capaz de mais uma vez acreditar em mim? Só uma vez? É uma promessa que te faço. Do mesmo jeito que um dia prometi que te encheria de beijos quando te visse descendo do ônibus naquele nosso primeiro encontro. Você lembra? Ah, Esmeralda, eu já sabia antes, mas naquele momento, quando te vi descendo daquele ônibus, e depois quando te beijei e te abracei, tive a certeza total de que estava diante do grande amor da minha vida. Me dê mais uma chance. Por favor, é só isso que eu te peço, te imploro. Me deixe te provar que eu mudei, que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu sou capaz de mudar de verdade e de fazer você aquilo que você merece, a mulher mais feliz desse mundo.